O heel turn do John Cena com certeza foi o mais importante e o mais impactante do século XXI. Mas será que ele realmente foi melhor do que o heel turn do Hulk Hogan em 96? Eu digo que não, por um motivo específico, que tem a ver com o que aconteceu depois do Hulk Hogan virar vilão. Mas a gente vai conhecer toda essa história de como aconteceu a formação da New World Order e vamos descobrir qual foi o impacto que ela teve em toda a história da luta livre. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre como aconteceu o heel turn do Hulk Hogan e a formação de talvez o maior grupo de vilões da história da luta livre, a New World Order. Mas antes, não deixa de fazer aquelas coisas que vão ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e o mais importante, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque essa história é muito interessante, mas além disso, vai ajudar o nosso canal a ser divulgado pelo YouTube e a gente crescer e se tornar um dos maiores canais de luta livre em português do mundo. Vocês querem nos ajudar nesse sonho? Então, não deixa de nos ajudar e assista esse vídeo até o final. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E eu sei que tem havido um debate muito grande ultimamente sobre se o heel turn do John Cena, que aconteceu agora na Elimination Chamber, foi mais impactante do que o heel turn do Hulk Hogan. Inclusive a WWE ela fez um ranking dos maiores heel turns da história. E eles colocaram o heel turn do John Cena na frente do heel turn do Hulk Hogan. O Hulk Hogan ficou em segundo lugar e o John Cena ficou em primeiro lugar. E é claro que isso tem gerado debates bem acalorados no meio. Por exemplo, o Eric Bischoff, que foi o responsável por fazer o Hulk Hogan se tornar vilão, é um dos que defendem que por mais que o heel turn do John Cena tenha sido extremamente chocante, que o do Hulk Hogan ele teria tido um impacto maior. E analisando um pouco o cenário que se avizinha e tudo o que está acontecendo, a gente não tem como ter uma certeza do que vai acontecer com o heel turn do John Cena e qual vai ser o impacto dele no futuro da WWE. Porém, a gente sabe qual foi o impacto do heel turn do Hulk Hogan. E para isso a gente precisa voltar no tempo até 1996 para conseguir entender todas as nuances que fizeram com que o heel turn do Hulk Hogan fosse o mais impactante na história da luta livre até o heel turn do John Cena. Então, hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a cronologia de tudo o que levou ao Hulk Hogan se tornar vilão e qual foi o impacto que isso gerou na luta livre, no cenário da luta livre nos Estados Unidos na década de 90. A WWE e a WCW, em 96, eles estavam enfrentando uma guerra pela audiência. Desde final de 95, o Eric Bischoff ele havia conseguido criar um show semanal chamado Monday Nitro, que acontecia sempre ao vivo, e ele conseguiu que esse programa acontecesse e fosse exibido no mesmo horário que o programa principal da WWE, que era o Monday Night Raw. O Monday Night Raw acontecia às segundas-feiras, no período da noite, e o Eric Bischoff conseguiu do Ted Turner que fosse criado um programa que fosse ao vivo nas segundas-feiras, também em TV e em rede nacional. Sendo que a diferença era que o Monday Night Raw nessa época tinha alguns shows ao vivo e outros shows gravados, enquanto que o Monday Nitro, todos os shows eram transmitidos ao vivo. E por mais que a WWE conseguisse entrar em estádios e em ginásios com mais gente do que a WCW no comecinho de 95, a verdade é que o período da nova geração em 95 da WWE estava passando por uma crise, porque eles estavam vendendo um produto para crianças, para um público que já era adolescente e jovem. Então, todos aqueles personagens cartunescos da nova geração que estavam sendo exibidos e mostrados pela WWE não estava alcançando mais o público que eles gostariam. E esse público começou a migrar para a WCW quando foi criado o Monday Nitro e o Eric Bischoff começou a criar personagens mais realistas, menos cartunescos, para poder apresentar na televisão. E esse cenário ele vai continuar de 95 até 96, quando a WCW ela dá um outro golpe na WWE. A WCW ela havia, em 94, contratado o Hulk Hogan e um pouco mais tarde havia contratado o Macho Man Randy Savage. E em 95, para a estreia do Monday Nitro,
a WCW contratou o Lex Luger, que estava com um contrato vencido na WWE e estava basicamente lutando, recebendo por aparição. Então o Luger, no domingo, ele fez um house show pela WWF e simplesmente na segunda-feira não apareceu e apareceu na WCW de surpresa, dando um susto na WWF. Quando chega em 1996, os contratos do Scott Hall e do Kevin Nash, que eram respectivamente o Razor Ramon e o Diesel, o contrato vence e ele começa a se preparar para vencer. E a WWE, ela estava com uma crise financeira na época. Eles não estavam conseguindo honrar contratos de grandes valores. E como eles não estavam vendo um grande desenvolvimento de futuro para o Scott Hall e o Kevin Nash, a WWE decidiu não renovar esse contrato. E aí isso levou a um incidente muito conhecido, que é o incidente do Curtain Call, que aconteceu no Madison Square Garden no dia 19 de maio de 1996, aonde houve uma luta na jaula, e essa luta na jaula que aconteceu foi entre o Shawn Michaels e o Diesel, se não me engano. E aí, quando termina a luta, o Triple H e o Razor Ramon vêm para o ringue e eles se abraçam. E por que isso foi chocante na época? Porque o Shawn Michaels e o Razor Ramon eram mocinhos e o Diesel e o Triple H eram vilões. Só que eles nos bastidores faziam um grupo, eles tinham um grupo de lutadores que era conhecido como The Clique. E eles tinham feito essa amizade entre eles com o objetivo de dominar o main event, o uppercard da WWE, basicamente fazendo combinações de lutas entre eles. Então eles combinavam lutas entre eles para poderem dominar o main event e ganharem mais dinheiro com isso, e eles influenciavam o Vince McMahon para que os desejos deles fossem atendidos. Então, quando você teve dois mocinhos e dois vilões que se odiavam e lutavam entre si, e eles chegam no final das contas e eles aparecem se abraçando no ringue, isso foi chocante, porque isso quebrou aquele conceito da kayfabe, que é o conceito de que aquilo ali é um show, é um espetáculo, mas que aquilo ali são personagens, só que por trás dos panos existem pessoas que têm a sua amizade, independente de ser mocinho ou de ser vilão. A luta livre, ela desde sempre, ela tentava preservar isso. Então você tinha o locker room, né, o vestiário dos mocinhos, e você tinha o vestiário dos vilões. Eles não se misturavam ao vivo, eles não andavam nos mesmos carros, não se hospedavam nos mesmos quartos, para evitar isso. Eles tinham essas separações. Mas quando chegava nos bastidores das lutas, eles conversavam, eles tinham amizade. E quando esses quatro eles foram pro meio do ringue e eles se abraçaram numa despedida do Razor Ramon e do Diesel da WWE, isso causou uma comoção muito grande. Principalmente porque algum engraçadinho levou uma câmera para dentro, na época não existia celular, mas as pessoas tinham câmeras filmadoras. Um engraçadinho levou uma filmadora para dentro e gravou o acontecimento e divulgou para aqueles que tinham já disponíveis na internet sites. Né? Então alguns sites divulgaram esse vídeo e quebraram o encanto com relação a esses lutadores. Isso acabou gerando consequências. O Diesel e o Razor Ramon estavam de saída da WWE, então eles não tiveram consequência nenhuma. O Shawn Michaels era o campeão da WWE, então também não tinha como ter consequência nenhuma aqui. E acabou que o pato sobrou para o Triple H. O Triple H estava destinado a ganhar o King of the Ring em 96 e ganhar um empurrão para o main event, e ele acabou perdendo esse posto no card para um lutador que viria a dominar a WWE nos anos seguintes, que foi o Stone Cold Steve Austin. O Stone Cold não era a primeira opção para ganhar o King of the Ring de 96. A primeira opção era o Triple H, só que por conta desse incidente o Triple H ele acabou sendo punido, levou uma multa, perdeu o posto no card, e o crescimento dele na WWE acabou sendo atrasado em mais de um ano. Bom, acontecendo isso, o Hall e o Nash eles assinaram um contrato com a WCW, já estavam assinados com a WCW, só que o Eric Bischoff, que era o vice-presidente executivo da WCW, ele queria introduzir eles com uma história que lembrasse uma invasão. Por quê? Porque ele havia ido num show no Japão em abril de 96, em um show da New Japan Pro Wrestling,
aonde foi feito um show aonde uma outra associação, que era a UWFI, invadia a New Japan, e eles fizeram um card onde os lutadores das duas promoções lutaram entre si. Lá no Japão é muito comum, como eles têm a New Japan, que é muito grande, eles têm a All Japan, que foi muito grande durante a década de 90, eles têm a Pro Wrestling Noah e outros grupos que têm alguma importância no cenário da luta livre japonesa. Então às vezes eles fazem essas promoções onde eles lutam, eles pegam uma outra companhia e fazem shows nas suas distribuições respectivas, e eles conseguem mais audiência com esses espetáculos. E o Eric Bischoff, ele pensou em fazer um ângulo desse tipo, na história desse tipo, onde você teria uma invasão. E aí o que ele faz? No dia 27 de maio de 96, ele faz com que, durante uma luta qualquer do Monday Night, o Scott Hall, ele invada o ringue, ele aparece pelo público, pula a barricada, entra no ringue, basicamente expulsa os outros dois lutadores, eles não apanham nem nada, eles simplesmente saem do ringue. Ele pega um microfone e ele fala assim: olha, vocês sabem que eu sou, mas vocês não sabem o que eu estou fazendo aqui. Se vocês querem uma guerra, eu vou dar uma guerra para vocês. Por que isso? Porque já se falava na época de que a WWF e a WCW estavam numa guerra das segundas-feiras. Então, quando o Scott Hall ele vem e ele dá essa entrevista, essa promo no ringue, ele praticamente dá a entender que a WWF enviou ele para a WCW para começar uma guerra, num cenário de uma invasão. E a WCW ela dá isso a entender, como se o Scott Hall ele tivesse vindo como empregado da WWF para destruir a WCW numa invasão ilegal. E é claro que isso seria impossível. Se fosse uma invasão ilegal, a WCW teria cortado a imagem, teria mandado a imagem para a plateia, só que eles não fizeram isso, eles focaram no Scott Hall. Mas o público, na época, ficou na dúvida. Pô, será que é isso mesmo que está acontecendo? Por quê? A internet era muito incipiente, as pessoas não sabiam, não tinham informações de que o Scott Hall e o Kevin Nash haviam assinado com a WCW, que o contrato deles havia vencido na WWF. Eles apenas sabiam que numa semana os dois estavam na WWF e de repente eles apareceram na WCW. Então o público caiu nessa história. O que acontece é que a história ela se desenvolve nas semanas seguintes. Na semana seguinte, o Sting, quando o Hall ele aparece de novo, o Sting ele vem e questiona ele do que ele está fazendo ali. E aí o Scott Hall ele fala: olha, eu tô aqui para uma guerra mesmo e tal, e vocês vão ter uma grande surpresa na semana que vem. Né? Então ele fala isso. Depois disso, na semana seguinte, no dia 3 de junho, e isso aconteceu no dia 3 de junho, né? Na semana seguinte, no dia 10 de junho, o Scott Hall, numa conversa com o Eric Bischoff que ele era não só o executivo da WCW, mas ele era também um comentarista, ele era o narrador, o play-by-play, né, da WCW. Ele tá lá na mesa de comentaristas, o Scott Hall aparece, o Eric Bischoff entrevista ele perguntando: cadê essa grande surpresa, cadê essa grande surpresa, cadê essa grande surpresa? O Scott Hall aponta assim para as costas do Eric Bischoff, e aí quando a câmera abre, está o Kevin Nash lá, com os seus 2,10 metros de altura, né, basicamente pegando o Eric Bischoff pelo pescoço praticamente, e falando que é aqui que os grandes caras brincam, né, que era a frase, né, da WCW na época, onde os grandes lutadores brincam, né. E ele fala: olha, eu não tô aqui para brincar, eu tô aqui para lutar, eu tô aqui para brigar. Então, esse cenário ele causa uma comoção ainda maior, porque agora eram dois lutadores que supostamente eram da WWF que estavam invadindo a WCW. E aí, no show seguinte, que foi um especial chamado Great American Bash, o Eric Bischoff entrevista os dois, e aí ele meio que tem que desbaratar a persona deles, porque principalmente o Scott Hall ele tinha vindo usando os mesmos maneirismos do Razor Ramon. E aí a WWF, de uma forma extremamente hipócrita, porque ela pegou vários lutadores na década de 80 usando as mesmas personas que eles usavam nos territórios e botou eles para usar essas personas e os nomes na WWF, eles pedem para que a WCW impeça que o Scott Hall usasse os mesmos maneirismos do Razor Ramon. Ele dá uma maciada nisso, mas ele nunca acaba completamente com os maneirismos. E nessa entrevista no Great American Bash fica definido que eles fariam uma luta de trios no
Bash at the Beach, que aconteceria em julho. E a WCW escolheria 3 pessoas e eles, que começaram a ser chamados de outsiders ou forasteiros, encontrariam uma terceira pessoa para lutar com eles. Fica acertado então isso. Eles continuam invadindo shows durante o mês seguinte, a esmo, eles invadem lutas e tal, causam uma confusão generalizada. E aí, quando chega no Bash at the Beach, que é em julho de 96, eles vão fazer essa luta. Na semana anterior, o Eric Bischoff havia feito um draft e havia escolhido os 3 lutadores que iriam representar a WCW, que eram o Lex Luger, o Macho Man Randy Savage e o Sting. É interessante que desses aí, o Lex Luger, ele tinha começado a história dele na WCW, mas em 93 ele foi para a WWF, passou 2 anos lá, e aí em 95 ele volta para a WCW, e o Macho Man era um cara tradicional da WWF, ele foi para a WCW só em 94, mas ele lutou na WWF desde 1983. Então é interessante perceber que dos 3 lutadores que foram escolhidos para representar a WCW, o mais característico foi o Sting. O Lex Luger tinha passado 2 anos na WWF e o Macho Man era tradicional, um lutador da WWF. Eles não escolheram 3 caras tradicionais da WCW. Eles não botaram o Nature Boy Ric Flair, por exemplo, não botaram o Arn Anderson, não botaram outros nomes que eram tradicionais da WCW. Eles botaram alguns nomes bem conhecidos mesmo. E aí, o detalhe é que os outsiders, eles não falaram quem era o terceiro homem. Eles, em nenhum momento eles falaram, olha, o cara vai aparecer, ele vai aparecer, ele vai aparecer. Quando acontece o Bash at the Beach, quando vai ter a luta deles, o Hall e o Nash, os outsiders, eles entram apenas os 2. E todo mundo fica se perguntando quem é o terceiro homem, quem é o terceiro homem, quem é o terceiro homem. Nisso, entram os representantes da WCW, todos eles com a pintura do Sting. O Sting usava uma pintura no rosto, né, mas ele ainda era o surfista. Né? E aí os 3 entraram com essa pintura no rosto, tanto o Lex Luger quanto o Macho Man também entraram com a pintura que o Sting usava. E aí, logo no começo da luta, eles agridem e machucam o Lex Luger. E o Lex Luger ele fica impedido de lutar. Né? Ele se machuca, se contunde, e ele é retirado do ringue. E a luta ela fica como sendo uma luta normal de duplas. Né? Uma luta normal de duplas, onde o Macho Man apanha a luta praticamente inteira do Hall e do Nash. O Hall e o Nash cortando o ringue o tempo inteiro. Cortar o ringue significa você manter o lutador na sua metade do ringue. Se você fizer uma diagonal no ringue, dos 2 corners onde estão as duplas, você faz uma diagonal e aí no seu lado do ringue você mantém o seu oponente e dando tags constantes para você poder impedir que ele alcance o parceiro. Então você fica machucando um dos adversários para tentar conseguir a decisão. Então o Roy e o Nash eles ficaram cortando o ringue o tempo todo, o Macho Man apanhando que nem um pobre coitado. No final, ele consegue fazer o hot tag no Sting, ele consegue dar o tag para que o Sting entre. O Sting acaba com todo mundo, né? Mas também ele apanha. E quando o Macho Man ele tenta se recuperar, tem um momento que o Scott Hall, no desespero, ele segura o juiz, que é o Nick Patrick, e o Kevin Nash ele acerta um golpe baixo no Macho Man. E aí todo mundo cai no ringue. Né? O Sting ele já também havia apanhado, o Scott Hall, o Kevin Nash e o Macho Man. E o Macho Man estava caído no ringue e o Sting caiu para fora do ringue. Né? E o Hall e o Nash também rolaram para fora do ringue. Nisso que tá essa confusão, esse furdunço todo mundo caído, vem o Hulk Hogan. E aí o público vibra. O público vibra. Por quê? Porque o pessoal tá pensando assim, pô, o Hulk Hogan finalmente apareceu para salvar a WCW desses invasores. Né? Hulk Hogan, mocinho, ele estava lutando na WCW desde 94, havia enfrentado diversos vilões ao longo do ano de 94 e 95, nunca teve nenhuma menção de se tornar vilão. Ele vem para o ringue, o público vibrando. Quando ele entra no ringue, vem a surpresa. Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para o Macho Man, ele corre na corda, ele volta e dá o leg drop no Macho Man, consolidando a sua virada como vilão. Depois ele faz um sinal de ok para o Hall e para o Nash, chama os 2 para o ringue, eles entram no ringue e começam a espancar o Macho Man. Logo depois o Sting tenta entrar, mas ele também apanha e é também mandado embora. Eventualmente,
Os dois, eles vão embora do ringue, porque eles não têm o que fazer. E o Hall, o Nash e o Hogan ficam no ringue. E a essa altura, o público tá jogando lixo no ringue. Era uma coisa comum na década de 90, as pessoas jogarem copos, jogarem detritos no ringue quando eles ficavam irritados com alguma coisa. Então, o que acontece? Nesse cenário, vem o Mindine Okerlund, que era um entrevistador lendário da WWE, mas que também havia ido para a WCW, mais ou menos na época que o Hulk Hogan foi, e ele vai entrevistar o Hulk Hogan, perguntando, cara, por que você fez isso? E aí, nessa entrevista, o Hulk Hogan, ele faz uma entrevista lendária, onde ele fala, basicamente, que os fãs já estavam começando a se virar contra ele, que ele estava interessado apenas no sucesso dele, que eles iriam agora tomar conta e dominar a WCW. E quando ele faz essa entrevista, ele nomeia o grupo, só que é muito engraçado que ele acaba errando o nome do grupo no começo, ele chama de New World Organization no começo, ele chama 2 vezes, se não me engano, de New World Organization. Só que mais pro final da promo ele acerta o nome que havia sido definido para o grupo como New World Order, NWO. Então, eles formam essa aliança, esses três, Hall, o Nash e o Hogan, formam essa aliança. Na semana seguinte, já no Monday Night, eles entram, eles chegam e eles saem destruindo todos os lutadores da WCW. Eles vão para cima deles e eles vão botando, joga um para um lado, joga um para o outro. E tem até uma cena lendária que é quando um deles, eu não lembro quem, pega o Rey Mysterio. O Rey Mysterio pula para cima deles. Não sei se foi o Kevin Nash. O Rey Mysterio pula e o mesmo Rey Mysterio que a gente vê na WWE hoje, ele era novinho na época. Ele tinha acabado de entrar na WCW. Eles pegam ele e jogam ele assim de cabeça num caminhão de equipamentos da WCW. Então, assim, a invasão é absurda. Depois, dá um tempinho, acho que algumas semanas depois, o Hulk Hogan enfrenta o campeão da WCW na época, que era o The Giant, e esse The Giant, ele é hoje muito conhecido, cujo nome é o Big Show, né, o Big Show que a gente conhece da WWF. Nessa época, lutava na WCW com o nome de The Giant, o Gigante. Ele havia sido um oponente que havia derrotado o Hulk Hogan pelo título com o Hulk Hogan mocinho, e o Hulk Hogan derrota o The Giant, o Big Show, numa luta em que há muitas interferências. E aí o Hulk Hogan se torna campeão. E aí ele faz aquela coisa antológica que é pegar um spray preto, ele passa o spray no título da WCW e bota as letras NWO e começa a se chamar de campeão mundial da NWO e não campeão mundial da WCW. Bom, qual foi a consequência dessa história para a história da luta livre nos Estados Unidos? A reviravolta e o heel turn do Hulk Hogan foi tão impactante e foi tão assim inesperado que as pessoas começaram a migrar para a WCW para ver o que estava acontecendo e poder ver o que eles iriam fazer nessa história. A reviravolta que fez o Hulk Hogan se tornar vilão rejuvenesceu completamente a persona dele e a carreira dele. E por 2 anos, a NWO praticamente dominou o cenário do main event da WCW. Então, eles conseguiram transformar a percepção que as pessoas tinham da WCW de uma companhia do Sul que era mais regional para uma companhia estrondosa que conseguia fazer grandes shows e conseguia apresentar grandes lutas. E o fato é que depois que isso aconteceu, a WCW começou a ter entrada em arenas que a WWF não conseguia encher, mas a WCW conseguia. Arenas de basquete e de hóquei, como a WWF consegue encher hoje, como a WWE consegue encher hoje. Então a WCW ela teve um sucesso estrondoso e, além disso, ela passou a WWF no rating, no Ibope, na audiência das segundas-feiras. Então o Monday Nitro ele chegou a ficar na frente do Monday Night Raw por 83 semanas seguidas, ou seja, mais de 1 ano e meio. E isso foi o que acabou levando a WWF a mudar a sua forma de apresentar os shows, levando em 97
há uma apresentação mais apelativa por parte da The Generation X, Shawn Michaels e Triple H, junto com a Chyna, e depois, no final de 97 e início de 98, o surgimento da Attitude Era, da Era da Atitude, onde a WWF chegou e falou: WCW, vocês vão fazer um show mais realista? Beleza, eu vou pegar o que vocês fazem, vou elevar a enésima potência, vou fazer um monte de sandice só para atrair audiência. E acabou dando certo. Então a verdade é que o heel turn do Hulk Hogan ele levou a uma mudança total de cenário da luta livre nos Estados Unidos, forçando a WWF a abandonar aquele estilo cartunesco e a apelar para um público mais jovem e, ao mesmo tempo, levando a WCW a patamares nunca vistos antes. É claro que, infelizmente, nem tudo dura para sempre. E esse boom da WCW ele teve uma queda a partir de 1999, porque começaram a fazer diversas facções dentro da NWO. A NWO chegou a ter 3 facções diferentes. Eles chegaram a ter a NWO Black and White, a NWO Hollywood e a NWO Wolfpack. A Wolfpack era de mocinhos, a Black and White era uma de lutadores secundários, de mid-card, de lower card, e a Hollywood era a principal, onde era o Hulk Hogan, que era o líder. Depois, em 99, eles tentaram juntar tudo e depois tentaram separar. Foi uma confusão. Mas o fato é que o surgimento da NWO, o surgimento da New World Order e o heel turn do Hulk Hogan acabou mudando a história da luta livre nos Estados Unidos e acabou levando ao desenvolvimento de lutas mais realistas, personas mais realistas que acabaram permanecendo na luta livre desde então. Nunca mais a gente chegou a ter personagens tão escandalosamente cartunescos, pelo menos assim, em um cenário global, onde todos os lutadores se apresentavam assim. É claro que a gente ainda vai ter algumas coisas. A gente depois teve, na WWE, a gente teve o Gene, a gente teve Boogeyman, a gente teve The Dicks, a gente teve Basham Brothers, a gente teve Kenzo Suzuki, a gente teve, na época da WWECW, a gente teve Kevin Thorne, a gente teve o Zumbi, tiveram umas coisas meio bizarras ao longo do tempo. Mas eles não dominaram a forma como os lutadores eram apresentados. A maioria dos lutadores, e principalmente os lutadores do Uppercard e do Main Event, eram lutadores com uma persona mais realista, uma persona mais humana, e nada tão cartunesco como a gente via na década de 90, onde praticamente todos os lutadores tinham que ter uma profissão além de lutador. Então, quando a gente considera isso e a gente pensa no impacto posterior do heel turn do Hulk Hogan, a gente pode dizer que hoje o heel turn do Hulk Hogan teve um impacto maior do que o impacto do heel turn do John Cena. Mas a gente tem que ver o que o heel turn do John Cena vai causar de impacto daqui para frente. Para vocês terem uma ideia, esse show está sendo gravado no dia 14 de março. A gente vai ter um SmackDown hoje, na sexta-feira, um SmackDown lá em Barcelona. Até agora, desde a Elimination Chamber e desde o que ele fez, o John Cena ainda não apareceu na frente das câmeras na WWE. Então a gente ainda está aguardando para ver o que ele vai dizer, quais são os seus motivos e ver como é que isso vai se desenvolver nas histórias até a WrestleMania e depois quando o John Cena continuar na sua turnê de despedida, que aparentemente nesse momento irá acabar em dezembro deste ano. Eu acho que eles ainda vão esticar até a WrestleMania do ano que vem, sinceramente. Mas por enquanto, a turnê dele acaba em dezembro desse ano. Então a gente vai ter que ver como é que essa história vai se desenvolver esse ano, como é que isso vai influenciar a WWE e a luta livre como um todo, para poder descobrir se o impacto do heel turn do John Cena vai se igualar ou se aproximar ao impacto que o heel turn do Hulk Hogan teve. O heel turn do John Cena foi mais chocante? Na minha opinião, foi. Porque o Hulk Hogan ele já havia sido vilão na carreira no começo. Ele passou cerca de 13 anos, não, cerca de 83 até 95, cerca de 12, 13 anos como mocinho. E aí ele se tornou vilão. O John Cena ele ficou como mocinho por mais de 20 anos. A última vez que ele foi vilão foi em 2003. E ele se tornou vilão agora em 2025. Então foram 22 anos. E além disso, o John Cena sempre foi um camarada que ele falava com as crianças,
Ele ia, fazia muito make-a-wish, que era atender desejos de crianças que estão em situação terminal. Então, assim, o impacto na sociedade que o John Cena tem e tinha é maior do que o impacto que o Hulk Hogan teve. Né? O John Cena, um astro de Hollywood e tudo mais. Então, o John Cena por conta da época, maior em matéria de mídia do que o Hulk Hogan foi na década de 80. E por conta disso, o heel turn do John Cena, num cenário global, teve mais impacto imediato. O choque das pessoas ao verem o John Cena se tornar vilão foi maior do que o choque que as pessoas tiveram ao ver o Hulk Hogan se tornar vilão. Mas a questão é, qual é o impacto disso daqui para frente? O que isso vai causar de mudanças e transformações na WWE? É isso que vai dizer se o heel turn do John Cena poderá ser considerado o melhor ou não da história. Hoje, eu ainda considero o seguinte, se a gente considerar um ponto no tempo, o heel turn do John Cena foi mais chocante do que o do Hulk Hogan. Mas se a gente considerar o impacto a longo prazo, a gente ainda precisa ver qual vai ser o impacto do heel turn do John Cena para poder tentar compará-lo ao impacto do heel turn do Hulk Hogan. Essa é a minha opinião, é uma minha opinião sincera de hoje, um pouco maior do que as outras. Porém, se você tem alguma opinião diferente, se você acha que o heel turn do John Cena foi mais impactante do que o Hulk Hogan, ou se você entende que teve outros heel turns na história que foram mais impactantes do que esses dois, não deixe de colocar aqui nos comentários, porque eu quero saber a opinião de vocês. E não deixe de nos ajudar a fazer esse canal crescer e se tornar um dos maiores canais de luta livre em português do mundo. Para isso, basta você se inscrever. Clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e faz tudo aquilo que todo mundo pede aqui no YouTube. Eu conto com vocês. E se vocês quiserem ver as minhas outras opiniões sinceras sobre a luta livre, vejam essa playlist que vai aparecer aqui agora. E não deixe de apoiar o nosso canal. Um grande abraço para todos, um bom fim de semana, a gente se vê, até a próxima.